eu vou tentar ser bem objetivo, porque nas próximas semanas eu vou trazer aqui para as lives esse assunto novamente, um por um. Então, para quem não sabe, e tem muita gente que não sabe, tá? Tem muita gente que não sabe. Quando eu falo de pessoas que não sabem, pessoas com deficiência. Imposto de renda, IPTU, ICMS, IPI e IOF para aquisição de veículo, IPVA, todos esses impostos são possíveis de isenção para pessoas com deficiência ou para pessoas que você, por exemplo, no caso de uma pessoa com deficiência que precisa de um veículo para poder se locomover e quer comprar esse veículo para atender até para o seu tratamento, mas ela não consegue dirigir. A outra pessoa pode comprar? Pode. A redução é um pouco menor, mas também consegue, de várias formas, tá? Então, nas próximas semanas, eu vou trazer aqui uma explicação detalhada de cada situação dessa para vocês, para que vocês entendam com detalhes de como funciona a isenção de cada imposto desse, tá? Vão ser as próximas 2 lives, as próximas 2 quartas-feiras, ok? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o imposto de renda, que é um imposto que atinge muitas pessoas, né? Aposentados, pensionistas, pessoal da ativa, servidores públicos ou não. Eu vou falar para vocês agora um pouco sobre essa questão do imposto de renda. Então vamos lá, explicando bem claramente para vocês. Pessoas com deficiência, doenças raras ou doenças crônicas, tá? O que é uma doença rara, André? Existem vários tipos de doenças raras que são classificadas pela Organização Mundial da Saúde, que entram nessa lista. Você pode pesquisar aí na internet. O que é uma doença crônica? É aquela que não tem reversão, aquela que não tem cura, ok? Por exemplo, HIV, câncer, entre outras. Então, essas doenças são doenças crônicas. Algumas doenças renais, por aí vai. Enfim, todas essas pessoas têm direito à isenção do imposto de renda e à devolução, ao reembolso dos últimos 5 anos, pelo menos, com juros e correção monetária. Existe uma diferença entre as pessoas que estão aposentadas, ou aquelas que são pensionistas, e o pessoal da ativa. Vou explicar. Para quem é aposentado ou pensionista, seja servidor público ou do INSS, não há discussão, tá? Você vai conseguir a isenção através da Receita Federal. Todavia, a questão da devolução, do reembolso dos últimos 5 anos, você não vai conseguir pela Receita Federal, só pela via judicial. Ok? Deu para entender? Então, estou falando agora de aposentados e pensionistas, seja do INSS, sejam servidores públicos federais, estaduais ou municipais. Para o pessoal da ativa, você é uma pessoa com deficiência que está na ativa, ok? E está trabalhando, servidor público ou da iniciativa privada. O que acontece? Existe uma disputa, um questionamento jurídico na justiça, nesse momento, se essas pessoas têm ou não têm o mesmo direito dos aposentados e pensionistas. Então, veja bem qual é o meu entendimento. Você não é obrigado a concordar comigo, tá? Mas é o meu entendimento. Vou explicar. O Código Tributário Nacional, ele traz para a questão da isenção alguns requisitos. Quais são os requisitos? Primeiro, você precisa preencher algumas condições. Se você é uma pessoa com deficiência e por aí vai. Documentos médicos, aquela coisa toda. Mas o Código Tributário Nacional também traz um princípio chamado princípio da igualdade. Ou seja, o que vale para um tem que valer para outro. Não pode ser 2 pesos e 2 medidas. Então, veja bem, por que uma isenção de um imposto tem que ser dada para uma pessoa que está aposentada e para outra que não está, ela não pode ser dada se ela também é uma pessoa com deficiência?
nós sabemos que, pelas regras principais da lei brasileira de inclusão, as pessoas com deficiência precisam ser atendidas de forma igual. Então, a gente defende essa tese, a gente entende dessa forma que tanto as pessoas que são aposentadas e pensionistas, assim como as pessoas que são da ativa, que trabalham na iniciativa privada ainda, têm esse direito, ok? E aí, evidentemente que para os aposentados e pensionistas é uma situação mais simples de conseguir, já o pessoal da ativa é uma briga judicial que tem que ser comprada e tem que chegar, isso tem que chegar até o STF para ficar definido. Ainda não chegou. Ainda não chegou. Já chegou ao STJ, mas ainda não chegou ao STF. Para quem está acompanhando essa situação aí, né? Essa situação ainda não chegou no STF e a gente espera que chegue o mais rápido possível para que esse direito também chegue a essas pessoas de forma muito clara. Então, o que eu queria enfatizar aqui, tanto em relação à questão da redução de jornada da pessoa com deficiência ou que tem algum dependente em casa, quanto para a questão da isenção do imposto de renda, todas as pessoas com algum tipo de deficiência têm direito a essas duas coisas. Né? Como eu disse, nas próximas semanas eu vou falar de outros impostos, como que funciona, o que você tem que fazer para conseguir essas isenções. Mas perceba, você imagina somente essas duas coisas. Vamos pensar aqui num caso de uma pessoa que é um servidor público na ativa atualmente e que ela consegue uma redução de jornada para poder se cuidar melhor, sem redução da sua remuneração, e ainda consegue uma isenção de imposto de renda. Será que isso ajuda na vida dela? Será que isso vai facilitar que ela possa ter cuidados médicos, cuidados terapêuticos para poder ter uma qualidade de vida melhor? Na minha opinião, vai. E muito. Né? Não é só uma questão de favor ou de trocar algum tipo de barganha pelo fato de ser uma pessoa com deficiência. Tirem isso da cabeça. Isso não existe. Tá? O fato de alguém ser uma pessoa com deficiência, isso dá a ela alguns direitos que a lei já trouxe. E as duas situações que eu falei aqui agora não são situações que, olha, eu acho que tem que ser assim. Não é assim. Não tirei da minha cabeça. Não tirei de trás da orelha.